Olá, internet, tudo bom? Então, tá começando aí mais um Cauê Calma, como que é o nome do programa? Tá começando mais um Cauê na Websfera, dessa vez com um ângulo diferente, dessa vez esse vídeo é público. Eu tô usando a câmera do computador porque, pra variar, minha câmera tava sem bateria, mas eu achei que era mais importante gravar esse vídeo do que deixar passar ou atrasar mais um dia, porque ele já tá atrasado, na verdade. Eu não estou nos meus melhores dias, então eu peço aí que vocês me perdoem um pouco a falta de ânimo. Eu estou gravando sozinho de novo, o Ali não está entre nós. O ângulo dessa câmera é muito aberto, eu já estou me arrependendo porque tem coisa demais à vista no meu quarto. Pronto. Deixa eu cobrir a zona aqui discretamente, porque esse canto aqui do quarto parece menos bagunçado. Muito provavelmente eu não olhe para a câmera diretamente a maior parte do tempo, porque tem uma tela enorme com a minha cara e, como a gente sabe, a tendência é você olhar para a referência e não para a lente. Peço perdão. Bom, enfim, pro Cauê na... Calma, engasguei. Pro Cauê na Websfera de hoje, eu separei muitos tweets e poucos vídeos no YouTube. Tem bastante thread, pelo visto. E aí, e dessa vez eu anotei, olha que bonitinho. Eu tenho anotações das coisas acontecendo, tá ficando melhor. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, esse também é o primeiro Cauê na Web... Calma. Esse também é o primeiro Cauê na Websfera lançado em modo público no YouTube. Os outros estavam restritos só para quem tinha o link de acesso. Esse aqui tá aberto. Justamente no que deu um monte de coisa errada, eu resolvi abrir para o público. É, Bom, primeira thread que eu vou trazer aqui, eu nem sei se eu vou ler a thread toda, mas enfim, não importa. Foi um negócio que eu achei importante de trazer. Eu não sei pronunciar o nome da guria, mas é o depois das minhas redes sociais, é o primeiro link ali, né? Ah, meu Deus, como que eu comento isso? Não sei como eu comento isso. Enfim, a Beatriz, arroba Bia Klimek, disse o seguinte: acabei de ver uma cirurgia que a esposa da Ludmilla fez. Me dá arrepios ver alguém tirar a camada de gordura responsável por proteger os músculos e os órgãos para mostrar um abdômen trincado. Nos comentários, só elogios. Estamos muito doentes. Depois de receber alguns comentários, ela fez uma segunda thread citando esse primeiro tweet. Com o primeiro tweet dela explicando que ela não ia responder individualmente, mas que ela ia trazer alguns pontos. E aí ela segue. Todo mundo já entendeu que pessoas na internet têm responsabilidade. Quanto maior a influência, maior a responsabilidade. Recomendar e indicar cirurgia não é responsável. Mais pra frente, ela comenta: poucas coisas me afetam mais do que conteúdo sobre cirurgias. Há algumas semanas fiquei fissurada, entre parênteses, sofrendo, com uma blogueira falando sobre como a lipo tinha sido a pior experiência da vida dela, mas que realizaria o seu sonho de ser perfeita. Bruna, exibindo um corpo muito, muito, muito magro, mostra os lugares que quer arrumar para ficar perfeito. Uma pequena curva na barriga, que não sai nem com dieta, entre aspas, uma curva em cima da bunda, interrogação entre parênteses, que a incomoda. Corpos não são esculturas, corpos são objetos. Eu tô trazendo essa thread e tô dando altos spoilers dela, peço perdão, porque eu acho que ela é muito relevante para a gente pensar algumas coisas com relação ao que a gente pensa a beleza dos corpos. E um movimento que eu tenho visto com certa ganhando certa força no Instagram, e eu imagino que para quem usa mais o Instagram isso seja mais notável, é que as blogueiras estão todas ficando com a mesma cara. E eu sou um fã da beleza segundo o contexto. Eu acho que toda pessoa tem alguma coisa que pode ser bonita na sua fisionomia e que não precise passar por uma cirurgia para ser modelado segundo um padrão. E aí o que está acontecendo e o que a thread da Beatriz me traz, eu não lembro pessoalmente se ela comenta isso, mas me traz, era uma coisa que eu já pensava, e se ela comenta, reforço o que eu tinha pensado, que é essa tendência de que fazendo procedimentos estéticos as pessoas acabem com a mesma cara. E como a gente vive numa sociedade patriarcal, quem acaba sofrendo com isso são majoritariamente mulheres. E, né,
15 anos atrás tinha a moda das californianas, e aí, tipo, todas as meninas tinham californianas, mechas californianas. Então, é uma coisa similar, sabe? Quando os processos químicos para alisar cabelos se tornaram mais populares, também aconteceu a mesma coisa. De repente, todas as mulheres tinham cabelo liso. E tudo isso é fruto de uma construção imagética. Quem sou eu, homem cis hétero, para comentar sobre isso, né, mais profundamente? Mas é uma coisa que eu acho relevante comentar. A Beatriz trouxe esse comentário. Deem RT na thread dela, deem like e digam para ela que a thread dela foi importante, pelo menos para mim, para que eu possa amadurecer como pessoa, certo? Não sei se isso faz muito sentido. Talvez não digam para ela nada, só deem like RT, por favor, porque é uma thread necessária. Estou apanhando dos links que eu separei. Eu tinha separado um link aqui que não existe mais. Acabei de perceber. Ele foi excluído. Então a gente vai desconsiderar ele. Certo? Uma pena. Eu não lembro o que era. Fico muito triste quando esse tipo de coisa acontece. E é às vezes uma tendência no Twitter. Pessoas comentam coisas e depois elas se arrependem. E aí quando elas se arrependem, né, aquilo que elas disse se perdeu. E normalmente as pessoas se arrependem não porque elas disseram bobagem, mas normalmente elas se arrependem porque elas não aguentam mais que outras pessoas encham o seu saco, o que é uma pena. Bom, então, segunda coisa aqui que eu vou trazer para a discussão é um vídeo do canal Kuskesa, também conhecido como In a Nutshell. Um canal que eu admiro muito o trabalho, faz um ótimo trabalho de animação e de divulgação científica, é realmente muito interessante, mas infelizmente em inglês. Tem legenda em português, mas é em inglês, então sempre se perde alguma coisa, né, na tradução, infelizmente. Mas hoje vai ser isso, certo? Que é um vídeo que chama Como são as civilizações alienígenas, e aí o vídeo explica a escala de Kardashev, que fala de que ranqueia civilizações segundo a sua capacidade de extrair energia e matéria do seu ambiente como energia, enfim. Né? Então nós, humanidade, estamos aí é uma escala que vai de 0 a 5. É 5? Se me lembro bem, é 5. Se não for 5, é 0 a 4. Que começou inicialmente como de 1 a 3. Nós, humanidade, estamos ali pelo 075, né? Implicando que nós estamos usando quase todos os recursos do nosso planeta, o que implicaria em nos tornar uma civilização tipo 1. E aí essa escala segue, né? Eu não sei se progressivamente, mas enfim. Para cada nível mais alto, né, a gente está falando de uma civilização que hipoteticamente gastaria mais recursos para existir. A escala de Kardashev é uma das coisas que contribui não, né, mas que é uma das coisas que pontua que se houverem outras civilizações inteligentes lá fora, a gente teria como saber, porque a gente encontraria traços dessa civilização acontecendo. E justamente o fato de a gente não encontrar é o que implica que se há vida lá fora, essa vida provavelmente não é tão avançada quanto nós. Provavelmente, tá? Então tem esse link aí do Kutzkesa. Eu recomendo o canal, muito bom, embora eu tenha meus problemas com ele, mas isso é pauta para um outro vídeo. Continuando, o terceiro link aí que eu vou trazer, que eu estou um pouco atrasado nos links hoje, é um link do blog Momentum Saga, escrito pela maravilhosa da Lady Sibila. Ela é uma querida. E o texto dela que ela vai trazer, começa com uma pergunta, né? O título do texto é Kardashev estava errado? E aí ela vai trazer algumas leituras, usando a escala de Kardashev como um ponto de partida. Ela vai trazer algumas leituras para possibilidades de que haja civilizações alienígenas, mas enfim, mas que não sigam a escala de Kardashev da maneira como a gente pressupõe
que elas acontecessem, certo? Ela vai elencar alguns pontos que eu não vou listar aqui para não ficar dando spoiler do texto. O primeiro dos pontos seria essas civilizações não terem colonizado as estrelas, né? E por conta disso não dariam os sinais claros que a escala de Kardashev implica que a gente perceberia caso existissem outras civilizações por aí pelo universo. Então tem esse texto do Momentum Saga, que é o blog da Lady Sibila. Inclusive acho que é o único blog.blogspot que eu ainda sigo, e eu não lembro se ele é .blogspot. Fiquei confuso. Mas enfim, vão lá, deem like não, porque é um blog. Mas procurem a Lady Sibila, ela é muito interessante. Ela fala bastante sobre ficção científica. Quem gostar do assunto, vá lá. Tem no Twitter, tá nas minhas... Tá nas pessoas que eu sigo. É isso que eu quis dizer. Certo? Aí, quarta coisa que eu vou trazer... Quarta coisa que eu vou trazer aí hoje é um tweet da Kaludia Sess, que ela se chama Cláudia Amenábar. Eu agora fiquei muito curioso para saber de onde ela é. O Twitter dela não informa de onde ela é. Mas não importa, não é relevante. E ela vai retweetar comentando... Alguém postou no Twitter um trecho de um episódio do desenho Arthur. Passava na Cultura, ou ainda passa na Cultura, não sei. E a pessoa que tweetou o pedaço do episódio comenta como o desenho foi full antirracista na sua abordagem do racismo, muito didático, inclusive, até um pouco meloso, mas didático. E essa é a importância. Estamos falando aqui de um desenho infantil, certo? Não estamos falando de conteúdo acadêmico. E ela comenta, a Cláudia, ela vai trazer um aspecto muito relevante que eu vou tentar traduzir aqui em tempo real, porque ela comenta em inglês, que tanto Arthur quanto Rua Sésamo são capazes de falar desse tipo de coisa dessa maneira nos últimos anos porque eles são produções públicas sem foco no lucro e que, portanto, não são feitas por corporações gigantescas e que ficariam preocupadas, né? Teriam a preocupação constante de como pais conservadores minariam seus lucros caso elas abordem questões progressistas. Ela não fala com essas palavras, eu dei uma lida aqui, fiz uma leitura dinâmica do tweet dela e trouxe aqui. Peço perdão. Vão lá, deem like, deem RT no tweet dela. Ela faz uma thread, eu acabei de perceber. Eu não tinha lido a thread, pelo menos não que eu me lembre. Porque o meu foco era o primeiro tweet. Eu acho que ele é um tweet que se explica bem sozinho. Mas vão lá, deem like, deem RT, leiam a thread dela se vocês acharem conveniente. E é isso. Outra thread muito importante aí para trazer. Da Cláudia Sess. É o quarto link que eu comentei na descrição do vídeo. Certo? Eu falei aqui bastante coisa do Twitter hoje. Próxima coisa a ser comentada aqui é um tweet da Hatch the Pumpkin, Hatch the Pumpkin. É ela, a Hatch the Pumpkin. Tá, ok. Eu fui no perfil verificar os pronomes dela. Que é o seguinte, o Douglas Dantas, twitta: gente, se estão cancelando a cor pardo, eu sou o quê então? Vou ter que falar que minha cor é papelão? Pelo amor de Deus. Que eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. E eu, como um pardo muito claro, percebo essa questão acontecendo na minha vida. Porque falando com negros retintos ou com pessoas que são mestiças, mas que são mais retintas, algumas pessoas apresentam alguma dificuldade com a palavra pardo, por conta do contexto racista que originou o termo e a classificação pardo. Mas eu, nesse momento da minha vida, olho para as classificações e não me vejo. Porque mestiço, por exemplo, é uma palavra que, ao mesmo tempo que indica, não indica nada. Então, sabe? E aí a Hatch the Pumpkin comenta nesse sentido que eu estava comentando, né? O foda é que, tipo, sim, o pardo é instrumento de apagamento étnico de negros e indígenas. Mas a gente que não se encaixa em lugar nenhum não tem muitos outros termos além dele. Vamos ao quê? Mestiço? E eu acho, inclusive,
Eu acho assim, é bastante achômetro, tá? Mas como no Brasil houve uma política de miscigenação muito forte, a miscigenação racial aqui foi muito incentivada, inclusive para se apagar a raça negra, ou para se embranquecer a raça negra de parte da população. Acontece que no Brasil é muito improvável você ter uma pessoa que seja branca, branca, e ao mesmo tempo muito improvável que você tenha uma pessoa negra, negra. Qualquer raça pura no Brasil é um status muito improvável. Talvez só aquela família lá que transa entre primos, que é para manter a grana e o status na família, né? Que eu não vou citar porque prefiro não. Mas que falta fez uma guilhotina no Brasil, né? Mas enfim. Tirando essa galera, é muito pouco provável que você tenha raças puras no Brasil. Talvez algumas comunidades de imigrantes do leste asiático que têm um vínculo com a sua cultura original mais forte, principalmente pela condição pela qual vieram para o Brasil. Não são povos que vieram sequestrados para cá. Apesar de virem em condições horríveis, vieram por escolha. Né? Então eu, como um pardo muito claro, como eu sempre digo, acho interessante de trazer essa discussão e acho interessante de pontuar que, infelizmente, por mais que seja um termo de origem racista, pardo hoje é uma palavra que eu entendo como necessária para fazer algumas distinções. Tanto que o IBGE considera pretos e pardos como população negra no Brasil, né? Porque se fosse falar de negros no Brasil, seria tipo 4, 5%. Não lembro se era 4 ou 5%. Nem sei de que ano é essa referência que eu peguei. Mas é pouco, entende? E deve ter muito branco aí, nos 40 e tantos de gente que se afirma branco, deve ter muito branco que na real não é branco. Mas, aliás, já não seria branco porque nasceu no Brasil, é latino, né? Mas, enfim. Pros brancos eu acho que nada, foda-se. Eu ia fazer uma piada de cunho racista reverso, mas deixa quieto, não precisa. Certo? Mano, não acaba, velho. Eu juro que vai, tá? O próximo é um tweet da Alane, deixa eu confirmar se é. Eu queria confirmar os pronomes dela, mas eu vou supor que seja a Alane, julgando o nome e a foto de perfil. Perdão se não for ela, tá? É um tweet da Alane que ela diz: eu ia dizer aqui que quando você é adulto, você pode e consegue sim ter autonomia sobre o que sente, quando e por quem sente, quando o assunto é se apaixonar. Mas vocês não estão preparados para essa conversa, já que preferem viver como adolescentes emocionalmente inconsequentes, etc. É claro que esse tweet dela, ele existe num contexto do qual eu não faço parte, porque eu não sou amigo dela. Mas ao mesmo tempo que eu acho que ela tem razão, eu também acho que não exatamente. E eu tenho sentido, pelo que eu observo e tal, que relacionamento e abertura romântica, né, para se apaixonar por alguém, etc., tem muito mais a ver com um contexto onde as pessoas que estão, ou a pessoa que está se apaixonando e a pessoa por quem se apaixona, ou as pessoas que estão se apaixonando mutuamente, eu acho que tem muito mais a ver com o contexto onde elas estão e o que elas representam entre si. E aí eu concordo que, hipoteticamente, um cara que busca relações amorosas, um cara, sei lá, adulto, com seus 30 anos, que busca relações amorosas com meninas muito mais velhas, ele vai frequentar contextos onde ele tem acesso a meninas muito mais novas. Ao mesmo tempo, eu acho que esse tipo de situação pode acontecer. Eu acho que ele pode surgir espontaneamente. Às vezes pelo simples fato de que esse fulano com seus 30 anos e de repente essa fulana com seus 20, 18. 20 e 18 porque eu tô pensando em gente maior de idade, tá? Não tô falando não tô falando do Marcelo Camelo aqui, não. Pelo amor de Deus. Esse aí eu acho que o chorão bateu pouco. Mas é possível, entende? Tipo, se essas pessoas de repente frequentam os mesmos espaços, e é uma parada que pode acontecer, pode rolar de essas pessoas terem uma química e uma relação entre elas funcionar
de maneira natural e não de uma maneira, como ela diz aqui, de quem quer viver um romance adolescente. Também acho que contribui muito para que se busque um romance adolescente o lance de que a gente é constantemente bombardeado por mídias que falam de amor de um jeito romance adolescente. A gente quase não vê mídia tratando o amor de uma maneira adulta e, sabe, e, e madura. Ou, ou isso é uma impressão minha e eu tô errado? Deixem nos comentários. Perguntem pra Alane, se for o caso, vão lá, deem like, deem RT no tweet dela. O que eu podia comentar sobre é meio que isso. Eu também tenho questões, ao mesmo tempo que eu acho que, como eu falei, né? Eu acho que é possível, eu também acho que é problemático. Então, por isso que eu acho o tweet dela importante e por isso que o tweet dela está aqui também. Última coisa que eu vou comentar hoje, graças a Deus, porque já está com 21 minutos de vídeo, eu não aguento mais. Eu estou divulgando aí Eu vou passar o link do tweet dela, divulgando a matéria que ela foi entrevistada, porque é o tipo de pessoa que eu acho que é relevante seguir e não ver a opinião dela pontualmente acontecendo, que a Santuza Souza, arroba Santuza _Souza, Santuza com 2 Es, também chamada de Mamacita no Twitter, ela deu um tweet aí com um link para uma entrevista para uma matéria, na verdade, do IG, falando sobre a regulamentação da prostituição. Né? O título da matéria é Prostituta e Mãe de Família. 2 pontos. Santuza luta pela regulamentação da profissão. E aí vai discorrer sobre... Minha gata fez bosta. E aí vai discorrer sobre... sobre esta coisa, que é a regulamentação da prostituição. Se guiando, se minha gata não atrapalhar muito aqui a situação, se guiando pelo que a Santuza vai trazer. A Santuza, que é, sim, entendi bem, líder de uma associação de profissionais do sexo terceirizado, como o Maurício Ricardo falou uma vez numa charge em 2010, e eu ainda lembro, não sei porquê. Maurício Ricardo, um beijo. Certo? Enfim, matéria importante, eu acho, para quem tem dúvidas, para quem gosta de tentar entender como a prostituição acontece no nosso mundo, no nosso tempo, e ela acontece. E aí tem gente que se opõe, tem gente que acha que tem que liberar e tal, enfim. Assim como a pornografia é um assunto para o qual eu não tenho uma opinião muito solidificada, embora eu tenda a uma opinião liberal. Mas nesse momento, principalmente eu que não faço parte desse rolê, porque eu não estou no trabalho, na função, né? Nem perto, nem ligado com a associação e nem com outras pessoas assim. Eu acho importante seguir essas pessoas para ouvir o que elas estão falando, para que aí a gente possa procurar meios caminhos, já que é problemático, mas acontece mesmo assim, que a gente procure reduzir os danos da atividade, certo? É o último link que eu vou trazer. Vão lá, deem follow na Santuza, deem like, deem RT, leiam a matéria do IG, que ela traz, é uma matéria muito interessante mesmo, certo? E é isso. Hoje é isso. O cacete foi coisa pra caralho, como eu falei, muita thread. Aliás, menção honrosa pro Mimimídias, eu não lembro qual Mimimídias em prosa, que é o podcast do Mimimídias, também falando sobre pornografia, com o Júlio Vitor, que é um pouco masturbação do que já foi dito no vídeo da Clara, no Mimimídias, e no vídeo do Júlio Vitor sobre pornografia, mas talvez traga alguma coisa. Como o Léo estava no podcast também, o Léo... a impressão que dá é que ele tende a ter uma opinião mais liberal sobre o assunto, e eu acho que ele faz um contrapeso importante para a discussão, porque a maneira como o Júlio Vitor e a Clara tratam o assunto me soa muito proibitiva, e eu não acho que, como eu falei, né, eu tendo a ter uma opinião mais liberal, eu não acho que proibir é o caminho.
certo? Mas eu entendo que é problemático e por isso eu faço tanta questão de trazer aqui. Em todos os Cauê na Websfera eu trouxe alguma coisa sobre pornografia e agora ainda nesse vídeo eu trouxe sobre prostituição com a Santuza. Porque eu acho relevante. Certo? É isso. Por hoje é só. Desculpa aí, tomei um pouquinho mais do tempo de vocês. Muito link pra fora do YouTube. Quer dizer, muito link do Twitter, né, na real. Enfim, era o que tinha pra hoje. Eu vejo vocês na próxima, na semana que vem. Eu espero que com um vídeo um pouco mais calma. Eu espero que com um vídeo um pouco mais enxuto, com menos thread. Quem não me segue no Twitter, tiver curiosidade, tiver Twitter, pode seguir lá, minha arroba tá aí na descrição do vídeo. Quem quiser me seguir no Instagram, ou quem quiser ver quem eu sigo no Instagram, porque eu sigo uma galera interessante, né? O link do meu Instagram tá aí na descrição do vídeo, meu Instagram é aberto, então você não precisa me seguir para ver quem eu sigo. Link do meu blog, link da minha Twitch. Acabou? E última recomendação aí, leiam 48km da Yara Naika. O link vai estar na descrição do vídeo, vai ser o último link na descrição do vídeo, pelo tapas.io, que é uma HQ, uma webcomic muito interessante. Certo? Sigam Yara Naika no Twitter também. Não é difícil de achar ela, acho que é Yara Naika mesmo, direto. Enfim, é isso. Meu Deus do céu, foi muita coisa. Hoje eu não vou tampar a lente da câmera, eu vou só dar tchauzinho aqui. Tchau.